meu nome é Letícia, sou advogada do time da consultoria tributária do Molina Advogados e hoje vou falar sobre o marco legal das startups. É importante ressaltar inicialmente que é bem mais amplo e trata de outros temas igualmente relevantes. Contudo, hoje focaremos em 3 aspectos. O primeiro, o conceito de startup. O segundo, as modalidades de investimento. E o terceiro, a retirada da regulamentação dos planos de stock option do texto aprovado. Antes de entrarmos propriamente nessas questões, é preciso ter em mente que o marco legal tem como objetivo incentivar o empreendedorismo inovador e fomentar o mercado de startups no Brasil. Mas você deve estar se perguntando, quem são essas empresas? Segundo o texto aprovado, podem ser enquadradas como startups o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, as sociedades empresárias, incluindo as sociedades anônimas e de responsabilidade limitada, as cooperativas e as sociedades simples. Estas devem ser nascentes ou com operações recentes e voltadas à inovação aplicada ao modelo de negócios, produtos ou serviços. Além disso, devem ter receita bruta de até 16 milhões de reais no ano calendário anterior ou valor proporcional aos meses em operação. Ter inscrição do CNPJ há no máximo 10 anos, declarar em seu ato constitutivo ou alteração que utiliza modelo de negócio inovador ou estar enquadrado no regime especial Inova Simples. Um segundo ponto importante que você deve saber sobre o marco legal das startups é que o investimento nessas empresas poderá ser realizado por pessoa física ou jurídica e poderá ou não ser computado como capital social, a depender do instrumento escolhido. Como mecanismos de investimento que não configuram o aporte do capital social, o marco legal destaca algumas modalidades já bastante utilizadas, como o contrato de opção de compras de cotas e ações, debêntures conversíveis, contratos de mútuo conversível em participação societária, constituição de sociedades em contas de participação, as chamadas SCPs, e os contratos de investimento anjo, conhecidos como contratos de participação. Os investidores que optarem por essas modalidades não serão considerados como sócios ou acionistas e não responderão por dívidas dessa empresa, não sendo aplicável, em regra, a desconsideração da personalidade jurídica. A exceção, nesse caso, fica por conta dos casos de dolo, fraude ou simulação envolvendo o investidor. Também merece destaque a retirada do marco legal dos artigos que faziam menção aos planos de stock option. Esses planos, eles são comumente adotados pelas startups para oferecer aos colaboradores o direito de subscrição ou aquisição de cotas ou ações da empresa, promovendo a retenção de talentos e o engajamento maior dos colaboradores no sucesso da startup. Apesar dessa estrutura ser bastante utilizada no Brasil, até esse momento não há uma regulamentação específica do tema no país. Esse cenário gerou nos últimos anos inúmeras discussões no âmbito administrativo e judicial, sobretudo envolvendo a natureza mercantil ou remuneratória dos planos de stock option e os seus reflexos tributários. O texto inicialmente aprovado pela Câmara dos Deputados previa expressamente a utilização desses mecanismos como complementação da remuneração dos colaboradores, o que acabava fortalecendo o caráter remuneratório dos planos de stock option e indo na contramão das expectativas do mercado. O Senado Federal, por sua vez, votou por retirar do projeto os artigos que tratavam do assunto, sob a justificativa de que este não é um instrumento exclusivo das startups, sendo necessária uma legislação específica para regulamentar a matéria. O projeto voltou à Câmara dos Deputados e, ao final, o texto aprovado deixou de abordar a regulamentação dos planos de stock option. O tema segue pendente de legislação específica e deve ser tratado com bastante atenção pelas empresas, para evitar problemas com o fisco no futuro. Como havíamos mencionado, esses são alguns dos pontos mais importantes do texto final do marco legal das startups. Caso queiram saber mais sobre o tema, eu e toda a equipe do Molina Advogados estamos à disposição para auxiliá-los. Um abraço e até mais!